E pronto. Você viu que eu mandei lá no grupo também as gravações do treinamento de ontem. Então eu vou mandando as gravações diariamente e depois eu vou, como eu havia comentado, colocar aqui no menuzinho e deixar elas todas disponíveis aqui no ambiente também para que vocês possam consultar mais facilmente. Porque esses vídeos que eu subo no YouTube, eu subo como não listado. Então você só consegue acessar eles caso você tenha o link deles, né? Então é bom que estejam organizados ali em algum local. Então, o que nós já vimos foi a parte de compras, né? Compras ao pagamento, toda a parte de cadastro de fornecedores e tudo mais. E agora a gente vai ver praticamente as mesmas telas, só que do lado do cliente, do lado mais da venda, tá? Os cadastros são similares, mas tem algumas diferenciações. Então, como eu havia comentado, quando a gente fala de cadastro dentro do NetSuite, a gente está falando de uma lista, né? Então, a gente vai aqui dentro de listas. Deixa eu só mudar aqui para português. Eu tinha mudado ontem e esqueci de mudar de volta. Então, a gente vai vir aqui em listas, relacionamento, clientes, né? Antes do cliente, nós temos alguns outros tipos de cliente, né? Que seria o lead, o prospect. E aqui, quando a gente fala de cliente, já é um cliente fechado, né? Provavelmente você coletou um lead, trabalhou ele até ele se tornar um prospect, até ele virar um cliente. Eu não vou entrar nos detalhes aqui desses outros estágios anteriores ao cliente, de lead e prospect, porque vocês também têm previsto um treinamento só dessa parte de CRM, né? Tanto da captura de leads, o gerenciamento deles e a transformação deles. Então, hoje a gente vai vir diretamente aqui para o cliente, tá? Então, se a gente clica sobre clientes, a gente vai para a lista. Se a gente clicasse ali em criar, a gente já iria direto para a página de criação de clientes. Então a gente já tem aqui a nossa lista, né, bastante extensa, né? Geralmente os clientes que eu pego, eles nem trabalham com tantos clientes assim. A gente geralmente tem um número maior de fornecedores, mas um número um pouquinho menor de clientes. Então vamos lá para nossa página de criação de clientes. Vou abrir um criado aqui só para dar uma olhada também em uma funcionalidade. Aqui a gente consegue ver que todos estão para a controladora também, né, que foi o mesmo caso que a gente identificou lá no cadastro dos fornecedores, mas diferente do cadastro de fornecedores, que a gente já tem ali diretamente disponível aquela opção de adicionar as demais subsidiárias aqui embaixo, né? Desculpa, eu esqueci o nome. Eu acho que ontem só o Rosier e o Alessandro que tinham participado, e só eles que viram essa tela, né? Então, quando a gente está falando de fornecedores, a gente informa a subsidiária principal, e a nossa primeira subaba aqui já é uma subaba chamada subsidiárias, onde a gente pode informar as demais subsidiárias, tá? Eu vou só ver aqui a nossa parametrização para habilitar essa funcionalidade. Cliente com várias subsidiárias. Teoricamente, quando a gente fala de um cadastro de cliente no modo standard, o NetSuite imagina que os seus clientes são de uma determinada subsidiária, né? E que não que eles são de todas as subsidiárias. Vocês têm 2 CNPJs, eu imagino que vocês tenham, mesmo que não todos, pelo menos alguns clientes ali que transacionam entre as 2 subsidiárias. Ele pode ser um cliente que adquire um produto de vocês pela Claros, e pode ser um cliente que adquire outro produto de vocês pela outra empresa, que eu não sei o nome. Eu ia falar que eu não lembro, mas eu acho que eu nem perguntei, na verdade.
As duas é As claros. duas, é claros? Isso, Então, claros A e claros B. Vocês têm isso. essa situação hoje de um cliente que é cliente de vocês nas duas subsidiárias? Ou isso Sim, fica bem separadinho? sim, sim. Então, beleza. Então, eu vou habilitar aqui esse recurso. Ele vai ser importante para nós, clientes com várias subsidiárias. Agora sim, vou só dar uma atualizada aqui na página. Só uma curiosidade aí, no caso, quando você habilita esse recurso aí todo cliente que está cadastrado, ele pode ser usado para emissão de um pedido ou nota fiscal por qualquer uma das subsidiárias, né? Isso, quando a gente insere um pedido de vendas, né, uma fatura, alguma coisa assim, dentro desse pedido, dessa transação, a gente informa a subsidiária. Então, é basicamente, eu selecionei a subsidiária Claros, qual os meus clientes que estão disponíveis lá? Vai trazer a lista. Se eu selecionar Claros B, se os clientes estiverem parametrizados para as duas subsidiárias, eles vão aparecer para as duas, né? Você não vai ter nenhum problema ali de transação. Deixa eu fechar esse outro aqui. Mas Engraçado. aí no caso, Caio, se eu quisesse de repente ter um cliente que ele quisesse que ele só autorizado a comprar por uma das empresas também seria possível? Isso é um Sim, recurso. totalmente É, possível. Mas eu faria isso individual no cadastro do cliente, que ele pertence só àquela? Sim, Entendi. exatamente. Então, quando a gente começa aqui o cadastro de clientes, né, a gente já tem aqui um formulário de clientes cadastrado, um formulário personalizado, então claro os cadastros de cliente. Como eu já falei de outros formulários, né, a gente sempre pode parametrizar eles. Esse aqui ficou um pouquinho estranho, achei. Ficou tudo meio que aqui para a esquerda, né, ou por padrão. Ele fica um pouquinho mais arrumado aqui na tela, mas não tem problema. Eu acho que se alguém já criou isso aqui, deve ter alguma razão. Então vamos utilizar ele. Então, assim como o fornecedor, né, a gente já tem aqui o tipo de cliente que a gente está cadastrando, se ele é uma empresa, ou seja, um cliente PJ, ou se ele é individual, um cliente pessoa física. Então, vou preencher aqui teste cliente PJ. Aqui a gente tem os status, né? Esse campo de status ele só está aparecendo aqui para nós porque a gente já tem a feature de CRM liberada, né? Então a gente vai ter os estágios tanto de lead, quanto de prospect, quanto de cliente. Quando a gente fala de cliente, aqui está status da lead, né? Mas é uma tradução assim um pouquinho mal feita, né? Se a gente olhar o ID do campo é o status da entidade. Pronto. Aqui a gente só tem basicamente cliente perdido, fechadas ganhas ou renovação. O cliente fechadas ganhas é o padrão, é um cliente que já está fechado, já é um cliente de vocês fixo. Geralmente quando a gente trabalha com lead, prospect, a gente vai tendo algumas transações intermediárias, por exemplo, eu inseri um estimate para o meu lead, ele já se torna um prospect. Esse estimate virou um pedido de venda, então meu prospect se torna um cliente. Isso dentro do NetSuite tem ali umas regras de conversão, né, de acordo com os estágios. Aqui não tem muita diferença de probabilidades, né? O objetivo desse status é a gente justamente trabalhar com essas probabilidades. Então você tem lá por exemplo, um prospect em comunicação inicial. O, o percentual de chance de você fechar com aquele prospect é de quanto? 30%, 40%? E assim você consegue analisar quão perto esse prospect ou esse lead está para ser um cliente seu ou não. Aqui, quando a gente fala de cliente, a gente já está falando de 100% de probabilidade, ele já está fechado com vocês, a não ser que ele se torne um cliente perdido, tá? Aí a probabilidade dele cai para zero. Aqui a gente teria o território de venda, né? Não foi feito nenhum cadastramento, está no padrão.
a gente tem o e-mail, tá? Aqui também é importante quando a gente fala de e-mail, telefone, fax, a gente está falando do que? A gente está falando do e-mail, telefone da empresa como um todo, né? Lembrando que às vezes a gente precisa falar com alguém dentro da empresa, e se a gente está falando de uma pessoa PJ, ela precisa também ter um contato atrelado a ela, né? Não está aparecendo para mim os contatos, mas a gente tem que ter aquele contato do mesmo jeito que a gente criou lá para fornecedor, né? A gente teria aqui para cliente. Isso aqui deve ser apenas esse formulário aqui que eles estão utilizando, que acabou ocultando a nossa linha de contatos, mas não tem problema, depois a gente pode alterar o contrato também. Então, vou colocar um e-mail fictício aqui, teste@teste.com. Esse campo ele não vai validar de fato se o e-mail é real ou não. A única coisa que ele valida é se existe um arroba e um .com, né? Então, se eu tirasse aqui o .com e tentasse mudar, ele já fala, digite um e-mail válido, mas não é uma validação real. Telefone, fax, né? O fax está um pouquinho desatualizado. A nossa subsidiária principal, e aqui entra o seu ponto, tá, Rosier? Então, se eu, por exemplo, informei aqui na subsidiária principal Claros Comércios de EPI e salvei, esse cliente só vai estar disponível para minhas transações dentro da Claros Comércios de EPI. Se eu tivesse a segunda subsidiária já cadastrado e eu quisesse que ele estivesse disponível para as duas subsidiárias, o que eu deveria fazer é vir aqui nessa subaba de subsidiárias e adicionar a outra subsidiária, né, a Claros B, como eu chamo. E pronto, aí ele estaria disponível para as duas. Caso contrário, é só informar a subsidiária principal e ele vai estar disponível apenas para ela. Essa opção aqui de enviar nota fiscal é um campo já customizado, né? Como a gente já expliquei para vocês, sempre que a gente vê esse cust aqui no início de um ID do campo, quer dizer que é um campo custom, personalizado. Então, um campo personalizado de entidade. E ele serve, né? Ele foi criado aqui pela ENL, que significa Enlight, que é a empresa que fez o bando da Avalar. Ou seja, isso aqui tem a ver com a nossa localização. A gente marca essa opção para que a nota fiscal seja enviada para esse cara. Caso ao contrário, né, você teria a emissão da nota, mas ficaria só interno esse controle. Se você quisesse enviar para o seu cliente, aí você teria que baixar do NetSuite e enviar para ele por e-mail, né, o que não faz muito sentido. Aqui, esses campos aqui, também toda a parte de CRM, né, para você fazer uma análise da onde está vindo aquele cara, por que ele está vindo, o que ele quer comprar, enfim, aqui a gente já está abordando diretamente o cliente. Se a gente tivesse essas informações aqui, a gente provavelmente ainda não seria um cliente nosso, tá? Parte de relacionamentos, tá? Aqui nessa parte só traz os parceiros, mas assim como a gente viu lá no cadastro de fornecedores também, quando a gente fala em relacionamentos, a gente tem aquele símbolo de mais aqui, onde a gente pode transformar esse cliente em um fornecedor ou em um parceiro, por exemplo. A parte de endereço, né, assim como o do fornecedor, eu tinha explicado que o pessoal geralmente vem aqui nesse campo e tenta preencher esse campo aqui de alguma maneira, seja clicando no mapa, clicando várias vezes aqui em cima, mas não é aqui que preenche. Para a gente preencher o campo aqui, a gente tem que vir na aba de endereços, vir aqui no nosso lapisinho e cadastrar o nosso endereço. Então, vou pôr aqui um telefone qualquer. Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e o CEP.
aqui, como eu falei também, sempre vale a pena a gente marcar aqui como a opção de habilitar o endereço em formato de texto e salvar. Aqui, como a gente só tem um endereço cadastrado, ele automaticamente já marcou aqui para mim que esse é o endereço de faturamento padrão e o meu endereço de entrega padrão. Obviamente, porque eu também não tenho outro endereço, não teria como eles não serem os padrões. Porém, se o cliente tem mais de um endereço, você pode vir aqui e ir adicionando os demais endereços. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui só um teste. Então, se eu tivesse mais de um endereço aqui, eu poderia informar, por exemplo, esse aqui é o endereço residencial dele, mas o meu endereço de faturamento padrão é esse, e o meu endereço de entrega é esse aqui, tá? Então, a gente sempre pode alterar aqui e deixar isso aqui da maneira que tem que ser. É bem importante que isso também esteja atualizado, né? Eu não sei como é feita a atualização hoje, mas sempre que o cliente tiver uma alteração, isso também sendo acompanhado. Porque eu sei que vocês têm um e-commerce, mesmo que ele não represente grande parte das vendas. Eu não sei se o cara faz o cadastro por lá mesmo, enfim, mas só para falar, só para a gente ter esse controle e não deixar que um endereço esteja desatualizado dentro do nosso sistema. Aqui seriam a equipe de vendas. Isso aqui já entra mais no módulo de comissões, né? Então, não seria só vir aqui e definir quem é o time de venda, qual a função dela e o percentual, né? Você tem que criar toda uma tabela de uma equipe de venda, aí você cria lá as suas configurações para o comissionamento, se ele é baseado, por exemplo, em uma meta. Acima dessa meta você passa a receber uma comissão, ou se você recebe uma comissão por vendas. Isso aqui, eu não vou entrar nos detalhes nessa parte aqui de vendas, mas deixa eu ver aqui, na verdade a gente não tem aqui, a gente tem dentro de CRM. Bom, eu olhando aqui pela grade de treinamentos, não existe um treinamento específico aqui para essa parte de vendas, tá? Isso aqui para mim é um módulo inteiro, é um assunto complexo de vendas, tanto internamente, né? Porque a empresa não é tão simples ela chegar numa definição de comissionamento. Isso também é algo que sempre está alterando, né? Então, vocês precisam, além de ser capacitados a aprender a fazer e aprender a dar manutenção nisso, né? Mudou o nosso esquema de comissão, como que eu altero isso no sistema também? Então, caso vocês tenham esse processo hoje, Rosê, só que aí eu já anoto aqui também e passo, assim como os outros pontos lá que eu venho anotando e passando pro Francisco. No caso, hoje a gente está trabalhando, antes a gente trabalhava com percentual fixo, né? Agora a gente criou indicadores, e hoje a gente está até fazendo no BI à parte, mas depois, conhecendo o NetSuite, se for possível ter isso dentro do NetSuite, é do interesse da gente já acompanhar dentro do próprio NetSuite, entendeu? Sim. Bom, eu já marquei aqui. Também, como eu comentei... Deixa eu só te interromper, Caio. Quando tu falou lá na questão lá do e-commerce, por exemplo, né? Até já comentei contigo ontem. Aí a gente falou que existe a questão das APIs, né? Aí eu te pergunto, o NetSuite tem essas APIs então já disponível para que o terceiro faça essa integração? Sim. Ele consegue, né? Não, é só para depois eu passar para a pessoa que faz, o Geraldo, para ele já começar a buscar lá essas APIs e ver quais são as configurações que precisaria. Bacana. Ok. E aqui também, né, só além dessa parte aqui da equipe de vendas, a pessoa poderia ter os funcionários aqui que fazem parte da equipe ou escolher a equipe direta quando você já deixa formadas as equipes e o esquema de comissionamento para elas. É bem bacaninha esse módulo. Ele tem algumas limitações, mas assim, no geral ele atende bem as empresas, caso vocês tenham
interesses. Eu já deixei aqui anotado, vou ver com o Francisco se isso está na proposta de vocês, não está, mas caso não esteja, eu consigo ver aqui que o módulo já está liberado. Seria mais uma questão de parametrização, de ensinar vocês a utilizarem. Nós temos aqui o nosso contas a receber padrão, do mesmo jeito que a gente tinha lá no cadastro do fornecedor, nosso contas a pagar padrão, aqui nós temos o nosso contas a receber padrão. E esse contas aqui a receber padrão, ele pode ser feito a nível de cliente, né? Eu posso definir um contas a receber por cliente, ou eu também posso definir qual que vai ser a minha conta do tipo contas a receber da empresa como um todo, né? Se eu venho aqui em preferências contábeis, né? Configurações, contabilidade, preferências contábeis, vou abrindo uma nova guia para não perder aqui o que eu já estou fazendo. A gente tem uma parte aqui de itens e transações, onde a gente consegue especificar algumas contas já padrões para algumas transações, tá? Eu não tenho contas a pagar aqui, por exemplo, mas eu tenho meu contas a receber padrão. Poderia ter aqui uma conta de CMV padrão também, conta de despesa, conta de receita, enfim, né? A gente pode dar umas olhadas. Se vocês tiverem contas assim que são utilizadas de uma maneira mais padronizada, a gente preenche aqui. Então, por exemplo, contas a receber padrão é clientes. Se eu preencho aqui dentro das minhas preferências contábeis, eu nem preciso mais me preocupar em preencher essa informação dentro do cadastro do cliente, porque aqui ele já vem como padrão usar a preferência do sistema, que foi justamente o que a gente acabou de fazer. A gente definiu uma preferência. Caso esse cliente ele tenha alguma especificidade, que ele precise ter, né, uma contabilização no contas a receber distinto dos demais, aí você vem e preenche aqui para os casos específicos. Agora, para os demais que seguem o padrão, a gente deixa como usar a preferência do sistema, tá? Aqui a gente tem, né, a data de início desse cliente, término, como se você fosse ter ele por um tempo fechado, né, ou um contrato, enfim. São informações que não são relevantes para nós, né? As informações do imposto, isso aqui tem muito mais a ver com a parte de impostos que nós temos lá fora, né? Não aqui no Brasil, porque aqui a gente se baseia na nossa localização e não nos recursos nativos do NetSuite. Perfis, preferências, né? A gente pode ter o formato de número negativo, o formato de número. Isso aqui a gente nunca preenche, porque quando a gente não preenche aqui, ele vai fazer o quê? O sistema vai adotar a padronização que nós já definimos lá no cadastro da empresa, né? No treinamento de segunda-feira, a gente foi lá nas nossas preferências e definimos o formato de hora, formato de número, formato de data. Então, agora a gente não precisa fazer esse preenchimento novamente aqui, porque ficaria redundante. Assim como o fornecedor, ele pode ter acesso a uma central de fornecedores dentro do NetSuite, a gente também pode fornecer um acesso para o nosso cliente, para ele acessar a central do cliente, né? É uma besteirinha, né? Eu acho que não se aplica muito à atividade de vocês, mas o que o seu cliente poderia visualizar? As vendas que ele já fez, os itens que ele já comprou, essas informações desse tipo, tá? E aqui, informações fiscais, nós já temos as nossas variáveis fiscais, né? Onde a gente vai ter o CNPJ, as nossas inscrições, né? Tanto a municipal quanto a estadual, nossa razão social, caso ele seja um fornecedor, um empreendedor individual, né? Um EI, a gente marca esse checkbox. Se ele faz parte do Simples Nacional, a gente também tem um checkbox. E aqui a gente tem, né, o tipo de operação padrão. Esses tipos de operação aqui também, eles estão relacionados lá com a nossa localização. Eles são criados aqui
e também no portal da Valar. É legal trabalhar com esse tipo de operação, ainda mais para vocês que trabalham bastante com produto, né? Porque lá na outra localização, aquela localização da Oxygen que eu havia comentado, a gente não tem, a gente até tem a natureza da operação para a parte de vendas e tudo mais, mas é um campo distinto, né? Aqui, com a Valar, eu sei que quando a gente cria um tipo de operação, a gente já deixa amarrado esse tipo de operação, o CFOP. Então, ao invés de você ter que selecionar um tipo de operação e um CFOP na transação, você vai selecionar só o tipo de operação, ele vai preencher automaticamente para você o seu CFOP, né? Que aqui está meio genérico, compra de mercadoria e venda de mercadorias. Mas aqui a gente poderia ter vários tipos de operação, como compra de mercadoria para uso e consumo, venda de mercadoria, enfim. E aí, de acordo com cada uma dessas, venda de mercadoria para o mesmo estado, venda de mercadoria para outro estado, tudo que impacte ali o seu CFOP, a gente já consegue ter essa relação. Se ele é um contribuinte do ICMS, e como que é o frete? Se é geralmente sem frete, por conta de terceiros, por conta própria. É também importante, né, o tipo de operação, tipo de frete, tipo de documento fiscal. Essas informações aqui, quando a gente preenche, elas já vão ser automaticamente levadas para transação. Porém, lá na transação você ainda consegue alternar entre essas opções caso necessário, né? Então aqui a gente também tem o setor da atividade, se ele é atacado, varejo, indústria, enfim, temos vários setores aqui de atividade já cadastrados, o tipo de entidade, né, se ela é uma empresa privada ou se ela faz parte do governo, né, uma empresa governamental, e se vai forçar a reter o ISS ou não, né, porque tem alguns casos, por exemplo, você vê aqui o Simples Nacional, ele por padrão não faria a retenção do ISS, mas pode ser que ocorra, né, então você pode vir aqui e forçar essa retenção do ISS também, ok? O endereço aqui está preenchido, né, porque eu preenchi aqui dentro, e agora eu só vou fazer uma alteração aqui de formulário para dar uma olhada aqui. E é isso, né? Aqui, por exemplo, como eu falei, dentro de relacionamentos aqui para nós estava aparecendo somente a parte de parceiros, né? Então eu vou dar uma revisada também naquele formulário. Eu queria que alterasse, só queria salvar uma. E aí agora, né, no padrão, a gente teria também a parte do contato. Então, seria a pessoa com que você se relaciona dentro daquela empresa, né? Aqui a gente tem o cadastro da empresa e aqui o contato da pessoa, né? O seu ponto de contato lá dentro da referida empresa. Feito isso, eu não vou criar esse contato aqui, porque, como eu falei, eles vão... o contato nem o cliente, porque... os cadastros ainda vão ser revisados, vão ser atualizados, e aí eu não quero deixar nenhuma sujeira aqui na base para que não atrapalhe essa revisão do pessoal. Aqui, né, a gente viu os campos padrões do sistema, porém, cada cliente às vezes tem algumas necessidades específicas ali para conseguir fazer uma boa gestão desses clientes. Imagino que vocês também tenham, até pela quantidade de clientes. É interessante quando vocês conseguem definir a qual grupo esse seu cliente pertence, né? Então, a gente sabe que a gente tem um formulário. Se a gente vier aqui na parte de cima em personalizar, a gente tem tanto a parte de personalizar o formulário quanto a parte de criação de um novo campo. Então a gente pode criar campos aqui de controle. Por exemplo, eu tenho clientes que trabalham com gestão de energia,
E aí eles têm a classe de tensão, qual o tipo de energia que ele consome. E aí depois isso nos relatórios eles conseguem ter uma análise bacana. Então, caso vocês tenham essas necessidades aí de campos auxiliares de controle que vocês não tenham visto aqui durante o nosso exemplo, saibam que nada impede que a gente crie esses campos, ok? E depois daqui a gente teria a parte já do pedido de venda, né? No controlador, eu vou pegar um qualquer aqui, esse Albuquerque ME, se tem esse nome. Vou deixar ele para a subsidiária Claros também, para a gente poder utilizar ele numa transação. Deixa eu responder mais cedo. Beleza? Então, agora a gente já iria iniciar o processo de vendas, né? É interessante, né? Antes de uma venda, como vocês falaram que tem um time ali responsável mais pelo comercial, isso também vai entrar na parte de CRM, só falando mais por cima, né? A gente consegue registrar atividades, né, relacionadas a esses clientes. Se foi feita chamada, se foi criada uma tarefa, por exemplo, dar um feedback para o cliente, retornar a ligação. Depois você consegue controlar isso para que de fato você consiga controlar ali e alavancar suas vendas. Tem uma categoria aqui, EPI. Engraçado que eu não vi esse campo dentro do cadastro. Deixa eu dar uma olhada. Dentro do cadastro de contato. Eu queria saber. Esse EPI não se refere aos clientes que compram pela subsidiária principal? Oi? Essa categoria EPI não se refere aos clientes que compram pela subsidiária principal? Na verdade, não. Foi esse campo aqui, ele foi adicionado. Tem EPI e MI. MI seria o quê? Manutenção industrial. Ah, ok. Bom, então já criaram essas duas categorias de cliente, né? A gente também viu isso aqui no treinamento de segunda-feira, que são as listas contábeis, assim como o prazo de pagamento. A gente tem lá categoria... Caio, Oi? é porque o que até o Leg tá falando aí, questão da subsidiária, é porque a divisão que a gente faz aqui da subsidiária é exatamente essa. A Claros A, né, seria a Claros EPI, que é por onde a gente vende equipamento de produção individual. E a Claros 2, a Claros B, que é a subsidiária mesmo, ela é por onde a gente vende o MI, que é a manutenção industrial, entendeu? Aí Entendi. talvez essa questão aí da categoria seria para fazer essa divisão aí equivalente. Aham. Pra mim não faz muito sentido esse jeito que eles fizeram, né? Pra mim, eu vejo muito mais como subsidiárias distintas. Então a gente tem a subsidiária Claros A, Claros B, por exemplo. E aí depois você conseguiria também tirar um relatório, saber qual cliente que está em uma, qual que está na outra. E como a gente tem um cliente que possa estar nas duas,
né, essa categoria aqui já não se torna um campo que consiga expressar as informações como elas deveriam ser, porque aqui a gente deveria ter pelo menos um multi-select informando que esse cliente está nas duas categorias, né? Aqui basicamente você tem uma seleção de ou um ou outro, né? Uma seleção binária. Então, vou anotar esse ponto da categoria também, que eu achei interessante. Beleza. Mas entendi agora essa categoria. Eu vou conversar lá com eles depois, se esse é o melhor caminho a ser seguido, porque dentro do NetSuite também existem campos do tipo multi-seleção, onde você poderia selecionar ambas as categorias, né? Então, depois a gente avalia qual que vai ser o melhor caminho a ser seguido. E agora, né, a gente vai dar uma criada aqui num pedido de compra. Aqui quando a gente vem em transações, venda, né, quando a gente está falando de criar um pedido, criar um registro novo, a gente já está falando de transação. Então a gente vem aqui na abinha de transações, venda, a gente tem aqui alguns estágios anteriores, né, então criar oportunidade, criar estimativa, isso aqui também já está lá mais envolvido nas partes de CRM, não é algo que a gente vai abordar agora. E a gente vai direto aqui para o nosso pedido de venda. O pedido de venda, assim como a gente viu lá o pedido de compra, que ele poderia ter uma alçada de aprovação, a gente também pode criar esse critério de aprovação para pedido de venda, caso necessário. Como eu havia comentado, isso geralmente, esse estágio aí de status de aprovação para pedido de venda não é tão usual no caso de vocês, é mais usado quando a gente tem uma integração já direta, onde a gente tem a criação do pedido automaticamente e aí ele fica como aguardando aprovação enquanto você não tem a confirmação do pagamento, e assim que ele seja pago, aí ele é aprovado e aí ele vai seguir o processo normal de separação, envio para o almoxarifado e depois o processo de faturamento. Eu vou escolher aqui um cliente. Eu tinha pego um cliente, era Barbosa, não me lembro direito o nome, vou só checar aqui, mas eu vou mostrar também. No pedido de venda ou no pedido de compra, geralmente também eu vejo pessoas que elas vão preencher, elas começam a olhar os campinhos aqui que estão com um asterisco laranja e falar, é isso que eu tenho que preencher. E em alguns registros, a primeira coisa que a gente preenche é a subsidiária. Então eu acho que eles acabam criando uma associação de ter que preencher primeiramente aqui a subsidiária. No caso do pedido de venda não é bem assim. A subsidiária, ela já vai ser carregada do que a gente tem dentro do cadastro do nosso cliente, né? Então eu vou pegar, por exemplo, esse AA2 que só está na controladora. Então eu vou selecionar aqui no cliente AA2, acho que era isso, né? AA2 serviços e-commerce. Quando a gente seleciona, né, o cliente ou o fornecedor, às vezes ele tem um delay, as pessoas até pensam que às vezes pode ter travado, alguma coisa assim, já clicam de novo, mas não, pessoal, aqui é só ter um pouquinho de paciência, porque quando a gente seleciona um cliente ou um fornecedor, como eu falei, a gente não preenche a subsidiária. Ela é uma informação que ela já é trazida dentro do nosso cadastro aqui do cliente. Então, quando a gente seleciona o cliente aqui, o sistema está indo lá dentro do cadastro desse cliente, buscando as informações necessárias e retornando aqui para a transação. Então, por isso que a gente tem uma pequena lentidão.
Eu trouxe esse cliente, o AA2, ao invés de trazer aquele que eu tinha ajustado, o AA Albuquerque. Por quê? Porque ele só estava para minha subsidiária controladora. E é isso que eu queria demonstrar. Então, como ele só tem uma subsidiária atribuída no cadastro dele, ele vai trazer aqui a subsidiária e eu não tenho como selecionar uma outra que não aquela única que está cadastrada. Isso aqui, então, respondendo aquela pergunta do Rosier lá no começo, quando eu tenho um cliente que ele está restrito a uma única empresa, a gente lá no cadastro dele informa apenas uma empresa e ele vai estar aqui restrita a uma única empresa. Eu não vou conseguir trazer esse cliente e transacionar ele com uma outra subsidiária. Okay? Vou trazer agora o Albuquerque. Agora sim, como ele tem duas subsidiárias dentro do cadastro dele, quando a gente abre aqui, a gente tem a possibilidade de alternar entre essas subsidiárias, sem nenhum problema. Então, a gente pode selecionar aqui. Eu vou acabar escolhendo a controladora mesmo, por quê? Porque onde mais a gente informa as nossas subsidiárias? A gente informa tanto lá no nosso cadastro do cliente, quanto no nosso cadastro do item, né? Então, assim como os demais cadastros, está tudo dentro da subsidiária controladora. Então, se eu selecionasse a Claros aqui, provavelmente eu não teria nenhum item para selecionar aqui embaixo. Então, isso também é um outro critério que vocês vão ter, né? Dentro do item que vocês vendem, os itens que são EPIs vão estar dentro da Claros EPIs, e os itens que são de manutenção industrial vão estar lá dentro da Claros MI. Então, provavelmente, quando uma pessoa aqui de vendas estiver operacionalizando, mesmo que ela possa selecionar um cliente aqui que ele esteja incluído ali nas duas subsidiárias, ela vai poder aqui alternar entre Claros EPI e Claros MI, só que ela sabe o que ela vai vender para esse cara, né? Se ela está gerando o pedido de venda para ele, ela já tem alguma informação. E aí imagina que o cara está querendo comprar lá um óculos de proteção X. Se ela selecionasse aqui a Claros MI, na hora dela selecionar o item, ela ia perceber que ela não identificou aqui onde ela não teria encontrado esse óculos de proteção X, né? E aí ela não teria como gerar nenhum erro, né? Porque ela não ia conseguir nem prosseguir com a transação aqui. Ela provavelmente olharia aqui na subsidiária, perceberia que está na subsidiária errada, ajustaria a subsidiária e aí sim ela poderia vir aqui e selecionar o item dela. Então, por exemplo, pegar um abafador. Aqui, se vocês olharem ali em cima o erro que ele trouxe para nós, o abafador concha para capacete HPE MSA papapá, só tem 0 unidades disponíveis para atribuição em todas as unidades, 0 pedidos em atraso e 0 impedidos, ou seja, eu não tenho nada desse item no meu estoque e não tenho nada pedido. Ele não vai impedir que eu crie esse pedido de venda, mas o que vai acontecer é que provavelmente eu vou demorar para conseguir fazer o atendimento desse pedido de venda. Se eu nem encomendei do meu fornecedor, talvez não seja uma boa eu já vender pro meu cliente, né? A gente tem alguns tipos de item, né? Eu não comentei ainda muito sobre itens, a gente vai ter um treinamento mais focado sobre isso, mas a gente tem alguns tipos de itens que são itens sem que a gente não tenha estoque físico deles, são pedidos de entrega direta ou pedidos especiais. Eu tenho a possibilidade no NetSuite de trabalhar com um tipo de item que quando eu vendo eu não tenho nada em estoque disponível, mas assim que eu insiro o meu pedido de venda, ele já dispara automaticamente um pedido de compra para o meu fornecedor. E aí eu tenho duas possibilidades: ou o fornecedor entrega esse item para mim e eu entrego esse item para o meu cliente, ou eu mando esse pedido de compra para o meu fornecedor, mas ao invés do fornecedor enviar para mim para eu enviar para o cliente, o meu fornecedor envia diretamente para o meu cliente, tá? Então são dois tipos
itens especiais que nós temos dentro do NetSuite também. Aqui a gente sempre vai entrar com a quantidade, tá? Aqui a gente tem a unidade, e aqui a unidade ela vai ter aquele fator de conversão, né? Então se eu estou colocando aqui quantidade de 1 e a unidade unidade, ele sabe que é R$300. Agora se eu mudar aqui para milhar, ele vai fazer isso aqui vezes 1000, 300.000, tá? Então ele faz a conversão na hora mesmo. Se a gente tivesse outras unidades aqui de medida, por exemplo, caixa, acho que foi caixa, né, o exemplo que a gente tinha utilizado no treinamento, mas a gente pode criar diversas unidades. E... Caio, Oi? deixa eu só te perguntar uma curiosidade. No caso Claro. aqui, esse tipo aqui, ele é um pedido, não é isso? Sim. Esse pedido, quando eu estou fazendo ele já está fazendo a reserva do meu estoque? Sim. No caso aqui já ele não tem tipo uma opção que eu começo a digitar e depois transforme em um pedido que gere reserva, não. Automaticamente eu já vou fazendo e ele vai reservando a quantidade que eu tiver no estoque, não é isso? Sim. A gente tem algumas regras dentro do NetSuite para essa reserva de estoque, né? Por exemplo, você pode gerar reserva do estoque ou não. Ou seja, você gera o pedido, quem atender primeiro o pedido leva a mercadoria que está no estoque, né? Então, existem umas regras. Como que vocês fazem isso hoje em dia? Hoje a gente trabalha inicialmente com o modelo de orçamento, que a gente trabalha aqui, que ele tem uma classificação numeral, e é o tipo 16, ele não gera reserva. Aí a partir do momento que é confirmado o pedido, a negociação é feita com o cliente, aí a gente transforma ele em tipo 1. Ao transformar ele em tipo 1, aí ele carrega toda a reserva. Ah, bacana. A gente poderia ter aqui, por exemplo, começar com uma estimativa, né, que é bem o que você falou. Se a gente olha a página, a transação e tudo mais, elas são praticamente a mesma coisa, tá? Eu vou até começar então aqui pela estimativa para vocês darem uma olhada. Só antes, como a gente estava com 0 unidades no estoque daquele item, deixa eu ver qual que eu tinha pego. Esse abafador para capacete aqui de R$300. Eu vou só fazer um ajuste de estoque, entrando com algumas unidades no nosso estoque para que a gente possa observar isso aí. Beleza. Então, quando a gente entra aqui dentro do cadastro do item,
O valor total em estoque, nós já temos 3.000, né, porque eu entrei com o último preço de compra de R$ 300 e uma quantidade de 10 unidades. A gente já consegue ver aqui, né, a gente tem a localidade Claros, que já estava criada, ela está dentro da outra subsidiária, acho que da subsidiária da Claros mesmo, né? Como a gente está aqui dentro da subsidiária da controladora, eu só tenho essa localidade aqui de teste. Já me mostra aqui minha quantidade em estoque à medida base e o meu valor de estoque, né? Não tenho nada aqui como pedido pendente, quantidade em trânsito, nem nada, nem quantidade comprometida. Então, deixa eu só terminar esse pedido de compra dessa maneira mesmo. Esqueci de especificar a localidade só. Aqui já está salvando. Acho que eu selecionei outro item. Cacete. Selecionei outro item. Show 6752. Show 6752. Deveria ter mais. Estranho. Então, selecionando o item errado. Vou salvar.
ser por conta dessa subsidiária. Deixa eu ajustar aqui então. Vou gerar um ajuste de estoque aqui também para essa outra localidade. Claros. Claros, claros. Ajustar a quantidade por 10. Ok. Tem uma média no item. Agora eu tenho 10 em cada. Vou pegar o meu pedido de compra. Vou abandonar esse pedido. Vou criar um novo. A Albuquerque ME, o mesmo cliente que a gente já estava utilizando. Deixa aqui com atendimento pendente. Vou mudar de subsidiária. Vou adicionar suíte. Eu estou fazendo rapidamente porque o foco agora não é o pedido de venda. Só vou criar aqui para mostrar o impacto dele. Os formulários aqui estão muito ruins. Vou tentar salvar sem mesmo as informações fiscais. O meu objetivo aqui não é o cálculo dos impostos, e sim o comprometimento do item no estoque. Pendente. Eu já vi pra preencher a localidade, pessoal. Desculpa. É engraçado que não está aparecendo a localidade aqui na linha. Então, geralmente a gente tem ela por linha também, porque você poderia receber cada item em algum local diferente ali do seu estoque. Não tem problema. Agora sim. Vamos ver nosso item. Então, eu gerei aqui um pedidinho de venda. Desculpa a demora. Mas o que eu queria demonstrar era só isso aqui, rapidinho, né? Então, eu criei o meu pedido de venda, né? Ele ainda está com um atendimento pendente, mas já caiu aqui uma unidade. Ele já confirmou para mim essa unidade e o meu item de estoque, né? Na localidade Claros, eu tenho uma quantidade de estoque de 10 itens, né? Mas eu já tenho uma quantidade comprometida e tenho 9 unidades disponíveis. Então, só respondendo a resposta lá da pergunta do Rosier, sim, no momento que a gente gera
o pedido de venda, ele já está reservando meu estoque. Agora a gente vai gerar uma estimativa, né, o que viria antes ali do nosso pedido. Vou colocar subsidiária também. A gente, diferente do pedido de venda, onde a gente tem data e vencimento, aqui a gente tem data e aqui ele não considera vencimento, né? Ele considera que depois dessa data, essa estimativa expirou e ela não vai ser mais concluída. E aqui a gente tem também a data do fechamento esperado. Então, por exemplo, ele está trazendo aqui minha data atual, na data, eu digo que vai vencer semana que vem, no dia 17, mas eu espero fechar isso aqui na segunda-feira, dia 15. Dia talvez 2, 15/2. Também, né, a gente tem status. Isso aqui já são alguns status mais da parte de CRE, mas eu posso colocar aqui em negociação e a probabilidade da gente fechar com esse cliente aqui está em 75%. Essa relação aqui ela é definida na configuração mesmo, tá? Não é o sistema que configura isso e deixa fixo para nós. Então, a gente pode depois criar os próprios status e de acordo com cada status a gente gerar uma probabilidade, ou a gente pode deixar essa parte de status e probabilidade também para o lado. Caso eu tivesse vindo trabalhando um prospect, um lead, eu já teria criado uma oportunidade que eu teria identificado de fechar esse negócio, poderia também relacionar aqui a oportunidade que eu tinha anteriormente com essa estimativa. Não é o nosso caso, a gente está partindo já da estimativa, a gente já tem um cliente fechado, a gente só está gerando uma estimativa lá, a gente enviou um orçamento para ele, qualquer coisa nesse sentido, e a gente está aguardando a decisão dele se ele vai fechar conosco ou não. Vou colocar aqui já uma quantidade agora de 2 unidades. Aqui a gente tem a parte da descrição, tá? Ele não está preenchendo nada aqui, mas se a gente olhar dentro do cadastro do item, aqui na parte de vendas, a gente tem aqui a descrição da venda. Então, quando a gente escreve aqui uma descrição de venda, ela é automaticamente trazida aqui para dentro da nossa transação. Vou só demonstrar aqui. Teste de descrição de venda. Vou voltar lá na minha estimativa, só esperando aqui salvar. O NetSuite está preguiçoso hoje. Olha, meu filho. Aproveitando aqui essa lentidão do NetSuite, é um ponto que eu geralmente menciono no primeiro dia de treinamento e tal. Primeiro, olhar essas setinhas, né? Você consegue ver se o NetSuite está com problema para enviar a informação, ela gira para a esquerda ou ela gira para a direita. Então, ou ele está enviando as informações para o servidor ou ele está retornando essas informações. Você consegue só de olhar aqui por essa, quando ele gira aqui a setinha, você consegue já ver ali um pouquinho onde que está o problema. E aqui também, do lado aqui a gente tem o NetSuite, claro, quando a gente dá um double click aqui em cima de Oracle NetSuite, ele me traz aqui uma relaçãozinha de desempenho. Então aqui, ó, por exemplo, eu consigo ver que o meu servidor ele está dando uma gargalada mesmo. Então ele demorou ali, porque provavelmente eu estava ali, a minha setinha estava rodando para a esquerda e eu estava tentando mandar essa informação para o servidor. Só que como ele está aqui quase no limite, o servidor não estava conseguindo receber essa minha informação.
Então a gente consegue identificar, por exemplo, se você está vendo uma lentidão e o servidor aqui está com baixo uso, quer dizer o quê? Quer dizer que provavelmente a sua internet está com um problema. Nesse caso aqui eu consigo identificar que o problema está mais do lado do NetSuite mesmo, tá? E aqui ele até tem, ó, switch script do servidor. Então tem muito script rodando aqui e é o que está justamente gerando uma certa lentidão aqui para mim também. Então, por exemplo, quando você identifica assim um problema de lentidão, que você vai se pedir ajuda para alguém, vai comunicar a consultoria, vai comunicar a Oracle, você já consegue com uma maneira mais rica falar qual que é o problema. Falar, ó, tô com um problema, o meu servidor tá no limite desde de manhã, tá muito lerdo o processo, sei lá o que. Ou se você vê que é a sua internet, né, não seria nem com a consultoria ou com a Oracle que você teria que buscar ajuda, né? Você teria que já ligar lá pro seu provedor de internet ou fazer um teste aqui de velocidade de internet e identificar se o problema de fato é esse ou não. Esse TY aqui, agora que eu vi, entrou um TY aqui no nome. Deixa eu tirar. E um outro, só complementando esse assunto do desempenho, né, só não fugindo muito aqui do nosso tema principal, existe uma página que chama Status NetSuite, tá? Geralmente quando o NetSuite tem alguma manutenção programada, alguma coisa nesse sentido, ele te manda uma mensagem, você recebe ela por e-mail. Depois, quando você logar no NetSuite, vai aparecer uma mensagem onde você tem que confirmar para poder prosseguir e fala o dia, a hora e o tempo previsto para que aconteça essa manutenção. E é bem importante olhar também o fuso horário, né? Porque ele vai te informar o horário de manutenção de acordo com o fuso horário da sua empresa. Então, quando a gente viu lá na segunda-feira, né, aquelas questões de formatação, lá tinha também o fuso horário. Tava até, acho que Buenos Aires, e eu fui lá e alterei para Brasília. Então imagina, às vezes se você deixa lá como Buenos Aires ou outro país, ele vai falar um horário de manutenção, você vai achar que vai acontecer em tal horário, só que na sua realidade aqui do Brasil, a manutenção pode estar acontecendo agora, né? E aí você está tendo uma lentidão ali no seu sistema, ou até mesmo o sistema não está disponível e você não sabe por quê. Mas sempre que você tentar entrar no NetSuite e não conseguir, ou tiver lerdo, tiver com problema de carregamento de página, vai lá no Google, joga lá status NetSuite e o site é status.netsuite.com. E aqui quando a gente entra, né, ele já mostra aqui como que estão os servidores e tudo mais, e você consegue ver se está disponível ou não o NetSuite. Por exemplo, quando a gente... É difícil, né? Eu acho que eu nunca vi o NetSuite cair completamente, né? Mas às vezes você tem na interface de aplicação, aí você tem aqui um símbolo de exclamação falando que houve uma instabilidade em tal horário. Aí geralmente você carrega a página, ela sai um pouco da configuração, alguma coisa nesse sentido. Então tudo você consegue acompanhar aqui por essa página do status também, tá? Só uma dica rápida aí que eu me lembrei que eu não comentei isso com vocês no nosso treinamento de segunda-feira. Vou adicionar aqui novamente o meu item. Primeiro eu vou remover ele. Nem precisei remover, ele já trouxe aqui a minha descrição que eu tinha colocado lá dentro do cadastro do item. Então, caso você preencha algo lá, ele vai trazer para cá. Ainda assim você pode adicionar mais coisas ou excluir a descrição que ele trouxe, fazer o ajuste que for necessário para você, tá? Então, aqui eu não vou preencher mais nada, mas obviamente a gente ainda teria algumas informações, como CFOP e tudo mais, mas que não impactariam também neste momento aqui que você ainda não firmou de fato com o seu cliente se ele vai comprar ou não, né? A gente tem as mesmas abas que
que nós teríamos no pedido de venda, né? O endereço de entrega, né? Qual seria a transportadora, a parte do faturamento. A gente vai olhar essa parte de tabela de faturamento aqui também, tá? Eu imagino que talvez vocês possam utilizar, sim. Ela é um pouquinho diferente de um parcelamento, né? O parcelamento, teoricamente, a gente tem um pedido de venda, depois a gente vai ter uma fatura, né? Uma nota fiscal, e essa nota fiscal vai ser parcelada em 10 vezes. A tabela de faturamento, ela já é diferente. A gente vai ter um pedido de venda, e desse pedido de venda a gente pode ter quantas notas fiscais a gente quer. Então, às vezes, não sei se é a realidade de vocês fecharam um contrato de fornecimento de material de EPI com uma empresa, e todo mês vocês vão enviar uma relação lá de EPI para eles, né? Então a gente poderia criar essa tabela de faturamento, e aí ele vai gerando essas faturas, né, na data recorrente que a gente definir, de maneira automática. Então você já tem essa automatização aí do processo também. É bacana. A gente vai dar uma olhadinha mais pra frente. Equipe de venda, relacionamento, todas essas partes aqui não vão interessar para nós. A parte de comunicação, né, você tem aqui a possibilidade de anexar arquivos. Então, por exemplo, você poderia anexar o orçamento que foi gerado para esse cliente, ou aqui na parte de mensagens, né, você poderia disparar, ao invés de mandar um e-mail para o seu Outlook, você poderia mandar um e-mail pelo NetSuite, né, encaminhando esse orçamento, captando as respostas do seu cliente e tudo mais, para que fique tudo englobado no mesmo local, basicamente. Parcelamento, né, forma de parcelamento. Essa aqui é a forma da Inlight, não é a que a gente usa, tá? A gente está usando aquela padrão do NetSuite. Então, se você vê uma abinha de parcelamento, pode ignorar. Depois a gente pode até ocultar isso aqui nos formulários, que não vai ser útil para a gente, e é um campo que ainda pode gerar uma confusão ali no usuário desnecessária. Eu vou salvar. Beleza. 2 unidades. Se a gente der uma olhada agora no nosso item de estoque. E aqui como que está o nosso estoque. Quantidade em estoque, 10. Quantidade de unidade base, 10. Do mesmo jeito que estava anteriormente. Quantidade comprometida, 1. Quantidade disponível, 9. Sendo que a gente acabou de inserir uma estimativa aqui com 2 unidades. Então, se eu estivesse fazendo esse mesmo processo no meu pedido de venda, eu estaria lá com quantidade disponível 7 e quantidade comprometida 3, né? Então, é basicamente o processo que o Rosier falou que tem também, né? Tem um processo anterior que não gera o comprometimento, depois tem um outro processo que já gera o comprometimento, e depois vai para o faturamento normal, vida que segue. No caso, o nome correto aí é estimativa, então se eu estiver fazendo um pré-atendimento. Isso, seria uma estimativa. Esses nomes também dos registros dentro do NetSuite também podem ser alterados. Alterado? Então a gente pode adequar ao modelo que vocês já trabalham, para que fique mais intuitivo também de vocês trabalharem. Aí, nesse caso aí, onde a gente está nessa tela de estimativa, aí a venda sendo efetivada, eu transformo ela, no caso, em um pedido de venda, então. Isso. A gente tem aqui o pedido de vendas, né? O venda à vista a gente não utiliza muito, né? Ele é teoricamente é a mesma coisa que a fatura, só que
a fatura, ela tem um estágio de em aberto e depois você faz a quitação dela, né? A venda à vista, ela já nasce quitada, basicamente. Então, não é muito a nossa realidade. E a fatura também não faz sentido a gente gerar a fatura antes de gerar o pedido de venda, porque isso aqui é um item de estoque, onde a gente precisa gerar uma separação, precisa baixar estoque, e essa é uma etapa intermediária entre pedido de venda e fatura. Então, o próximo passo, depois de ter gerado essa estimativa, seria gerar o pedido de venda. Então, a gente consegue fazer isso de forma massiva e também consegue fazer isso individualmente, né? Eu poderia vir aqui em vendas, né, faturamento. Seria, acho que, preencher pedidos, né? Também essa questão da tradução, mas aí a gente conseguiria já relacionar todas as estimativas que nós temos em aberto e transformar todas essas estimativas já em pedidos de venda. E no manual seria você entrar na estimativa que já foi gerada e clicar aqui no pedido de venda. Ok. Então, está carregando. Aqui, né, ele já traz a gente para dentro da telinha de pedido de venda com todas as informações que nós tínhamos preenchido lá na estimativa. Ele traz para cá para o nosso pedido de venda. Ele também relaciona aqui o criado de, né? Então ele marca ele deixa registrado qual que é o nosso registro pai, né? Da onde que iniciou essa venda. Então depois até você consegue fazer uma busca dos pedidos que surgiram diretamente, né, vendas diretas, e os pedidos que foram enviados de estimativa, né, quais os pedidos que vieram de uma estimativa e quais os pedidos que não vieram de estimativa. Enfim, a gente tem uma série de regras. E o bom da estimativa é aquela questão que eu falei, que a gente consegue controlar o prazo que a gente aguarda a resposta do nosso cliente, sem que a gente deixe ali o pessoal do almoxerifado, preocupado com relação a estar gerando essas reservas. Imagina que eu comecei a trabalhar com um cliente, estou negociando com ele, ele pediu um orçamento, eu gerei um pedido de venda no sistema, né? Eu nem sei quando ele vai aprovar esse orçamento, quando que ele vai fazer o quê. Enquanto isso, a gente está com essas peças bloqueadas lá no estoque, sendo que elas já poderiam ter sido vendidas. Talvez até quando ele responda o orçamento, eu já tenha até vendido todas as minhas peças, né? Então, é muito melhor realmente trabalhar ali com a estimativa antes do pedido. Aqui, né, ele traz o que já está combinado na estimativa, mas ele ainda pode ser alterado, né? Eu posso aumentar a quantidade, posso ajustar o valor, posso fazer o que eu precisar, o que for necessário para mim. Aqui, basicamente, não teria mais nada para preencher, né? Eu também não quero preencher as informações fiscais para que ele não fique gerando aquele erro ali de processamento de impostos. Faturamento, fatura a selecionar. Engraçado que ele também não me trouxe o endereço, sendo que a gente preenchemos o endereço para ele. Acho que não, né? Então tá certo. Ele não trouxe aqui o endereço de faturamento porque a gente não preencheu o endereço aqui dentro do cadastro dele. Já estava achando estranho. Bom, pessoal, vocês me dão só um segundinho, eu vou só no banheiro rapidinho. Eu não tô conseguindo me concentrar aqui. Rapidinho, um segundo.
Voltei. Desculpa a pessoa ter que sair assim no meio. A gente já vai fazer a nossa pausa, mas não dava para esperar. Bom, voltando aqui. Então, basicamente, nesse momento eu não vou preencher muita coisa a mais do que já veio preenchido da estimativa, mas no cenário real, né, nesse momento aqui, a gente já teria algumas outras informações a serem preenchidas, né, como o tipo de operação. Aí o tipo de operação já informaria qual que seria o CFLP dessa operação. A gente já conseguiria visualizar os impostos ali que estão incidindo. A gente já conseguiria ter, né, uma provisão dos lançamentos contábeis que estariam sendo gerados, mesmo que ele ainda não gere o impacto contábil de fato ainda no momento do pedido. Ele só vai gerar o impacto no momento da fatura, né, e do atendimento do item. Então, no caso, Caio, essas informações elas não já vêm carregadas já da parametrização que é feita? Principalmente essa sim, parte CFOP já é para estar padrão no produto? se tiver isso cadastrado já, a gente viu lá no cadastro do cliente, né, que a gente tem aqui as informações fiscais, a gente já tem o tipo de operação, o tipo de documento fiscal, enfim, se essas informações já estão preenchidas no cadastro dele, elas já são levadas automaticamente sim, né? Caso não tenha preenchido no cadastro do cliente, aí você acaba tendo que preencher na mão. E mesmo que tiver cadastrado, né, tiver informado aqui no cadastro dele, elas são trazidas aqui para o pedido, mas ainda você pode alterar se for necessário, ok? Então aqui, né, eu tenho um pedido também. Esse aqui é um outro ponto, já é um pedido de venda. Eu informei aqui que eu vou vender 2 unidades, informei minha localidade, tudo certinho, mas se a gente olhar aqui, ele não confirmou, não reservou ainda este item, né? Vamos até confirmar. Vamos aqui no cadastro do item, vou só dar uma atualizada na página e a gente consegue ver que o estoque ainda está da maneira que a gente tinha deixado, né? Não tem mais itens comprometidos do que já tinha. Por que será? Se a gente olhar aqui em cima, o status desse pedido está como esperando aprovação, né? Então, se ele também é um pedido de venda aguardando aprovação, ele não gera reserva. Mas eu prefiro trabalhar com fluxos diferentes. Para mim, o pedido de venda não faz muito sentido ele ter esse fluxo de aprovação. Seria muito mais correto você ter a sua estimativa e depois ter o pedido de venda e ele já nascendo como aprovado, tá? Isso aqui foi alguém que ativou essa opção aqui de roteamento de aprovação para pedido de venda, tá? Por padrão ele nem vem com isso estabelecido. Então agora que a gente já aprovou o nosso pedido de venda, a gente consegue ver aqui que das 2 unidades que eu pretendia vender, ele já me confirmou as 2, ou seja, esse pedido aqui com certeza pode ser vendido. Se eu ir lá no meu item, né, que a gente estava olhando, vou dar uma atualizada na página, e agora sim a gente teve alguma alteração aqui dentro do nosso estoque, né? A gente tinha uma quantidade de 10, nós ainda temos 10 quantidades no estoque, mas dessas 10 quantidades que estão dentro do meu estoque, eu tenho 3 comprometidas já. Então, que de fato estão disponíveis para venda são 7. Né? Aqui a gente não tem nenhuma quantidade de pedido pendente, em trânsito, nem nada. Se eu tivesse algum pedido de compra desse item, ele também traria essas informações aqui para nós, né? A quantidade que já foi encomendado, que está chegando ainda e tudo mais. Voltando aqui para o nosso pedido de venda, feito isso, o pedido firmado, o que a gente faria? A gente enviaria para separação desse item lá no nosso estoque, né? Então, por exemplo, esse processo aqui, ele pode ser bem separado por funções de acesso e relatórios, por exemplo,
quem é responsável por enviar o estimate para o cliente, ele só envia o estimate, não é o cara que gera o pedido de venda. Então, a gente consegue ter o relatório aqui, por exemplo, estimates que já estão prontos. Aí o cara vê ali pelo relatório, vai pegando ali da lista dos estimates prontos e vai gerando os pedidos de venda. Depois que gerou os pedidos de venda, você pode ter uma outra pessoa que vai liberar para o atendimento. Então, atender. Ele vem para a nossa telinha de atendimento. Por padrão, né, ele vai trazer aqui todas as quantidades ali que eu tinha no meu pedido para ser atendido. Mas imagina que você gerou lá um pedido de venda de 10 itens. E aí, por algum motivo, sei lá, você achou que tinha 10 itens lá no seu estoque mesmo, na hora que você chegou lá para fazer a separação, na hora que o cara estava indo lá gerar a coleta, o que acontece? Não tem 10 itens, só tem 5. Aí fala, puta, e agora quebrou, vou ter que reverter o pedido. Aí o cara, você liga para o seu cliente fala, não, faz assim, eu estou precisando muito desse seu material, então me envia essas 5 unidades que você tem e depois você me envia as outras 5. Então aqui eu poderia, é que aqui são 2 quantidades, eu poderia colocar a metade, no nosso exemplo, seria 5 unidades, faço o atendimento, gero a fatura, ele vai gerar a fatura, você vai ter, inclusive você tem a possibilidade, você poderia gerar a fatura somente dessas 5 peças que você está indo entregar, ou você já poderia gerar a fatura das 10, só que enviar só 5. Isso acaba esbarrando naquele problema de depois você ter uma mercadoria sendo transitada sem nota, para você enviar as 5 restantes. O cenário ideal seria você faturar só 5 e enviar para ele, depois faturar as outras 5 e enviar para ele. Porém, você teria um pedido de venda único, você não precisaria reajustar o seu pedido ou coisa do tipo, tá? Mas por padrão, aqui sempre no atendimento ele vai trazer a quantidade igual à quantidade que nós temos lá no nosso pedido. Aqui a gente não tem mais muita informação a ser preenchidas, tá? Essa parte aqui, ela vai gerar nosso impacto contábil na nossa conta do ativo já, porque, quer dizer, vai gerar um impacto reduzindo o nosso ativo, porque a gente está saindo com essa mercadoria e a partir do momento que você já dá o coletado, ela já está pronta para sair do seu estoque. A gente pode informar o memorando, a data onde está sendo feita a coleta, e aqui nós temos o status. Eu não sei se vocês utilizam as 3 etapas, que seria o pick, pack, shipping, coletado, empacotado e enviado, mas o sistema por padrão ele traz essas 3 etapas. É possível alterar isso, e deixar apenas uma única etapa, ou seja, pedido de venda foi para o almoxarifado, o atendeu englobaria as 3 etapas em uma única só, então já coletou, já embalou, já saiu do seu estoque. Já outros clientes trabalham com as 3 etapas, então você consegue saber, cadê aquele meu pedido? Ele ainda está sendo coletado. E aquele outro? Ele está ali sendo enviado. Isso aqui, principalmente quando a gente tem dentro do estoque, essas áreas separadas. Tem estoques que são um pouquinho menores, que basicamente a gente faz tudo no mesmo lugar. Então, para você, o item está sendo coletado, está sendo empacotado ou está sendo enviado, eu sei onde ir e eu encontro ele. Agora, quando a gente trabalha com estoques um pouquinho maior, eu consigo ver pelo status, ele está em empacotamento. Então, ao invés de eu ir lá para a área de coleta, eu vou direto para a área de empacotamento, que eu sei que o item vai estar lá, se eu precisar revisar alguma coisa, enfim. Então, vocês atualmente utilizam as 3 etapas ou vocês fazem uma coleta única? Caio, no caso hoje a gente tem bem semelhante mesmo. Assim que o pedido assim que o
vendedor fecha, né? Ele envia esse pedido para separação e aí chega lá no sistema lá do estoque e aí o estoque inicia todo o processo de separação. Terminou o processo de separação, o estoque coloca lá no sistema, o vendedor já tem acesso lá na hora, vê que o processo de separação foi finalizado. Agora já está em processo de faturamento, já foi enviado para o outro setor continuar, né? Ah, bacana. Então eu acho que essa parte fica bem. E aí no caso, cada mudança dessa aí no status também fica ali fica o registro, né? Sim. Então, por exemplo, dessa mesma forma que o vendedor tem acesso, ele conseguiria ainda localizar essas etapas, né? Sim, consegue. Beleza. Isso é bom também, por exemplo, um cliente que eu trabalhava, ele faz venda. Hoje ele já virou marketplace, mas até então ele era só um varejo digital mesmo. E só que o almoxarifado dele não era próprio, ele terceirizava. Então, imagina, a empresa estava em um local e o almoxarifado dele num outro local sendo operacionalizado por terceiros, não era nem por... Tinha até uma pessoa da empresa dele que ficava interna lá, mas toda a parte de coleta, de operação mesmo ali de estoque era feita pelos responsáveis desse warehouse. Então, imagina, os clientes ligavam e falavam, minha cadeira já saiu para entrega. Então, eles já entravam no NetSuite, conseguiam ver o status ali onde estava, o pedido e tudo mais, e já conseguiam dar um feedback para o cliente sem ter que ligar lá no estoque, perguntar. Aí o cara do estoque ia sair correndo atrás de encontrar onde estava aquele pedido e tudo mais. Então isso aqui é bom, dá uma confiança boa para a operação. Vou salvar, né, com status de coletado ainda. E depois que a gente entra no primeiro status, né, de coletado, os demais podem ser realizados direto aqui pelos botões. Eu não preciso editar a transação, ir lá, alterar o status e salvar novamente. Simplesmente pelo toque de um botão você já consegue visualizar isso aí. Então, depois de coletado, a gente embala ele. Então ele já está empacotado, né? Esses status, né? Coletado, empacotado, enviado, é meio padrão, né? Mas caso vocês queiram também alterar a nomenclatura disso, é totalmente possível, tá? Não precisa ficar preso a essas nomenclaturas aqui. E depois de coletado e empacotado, nós marcamos como enviado. E aí aqui, né, tanto se a gente voltasse lá no nosso pedido de venda, para a gente voltar lá no nosso pedido de venda, tá aqui, eu estava procurando a linha de registros relacionados. Então voltamos aqui para o nosso pedido de venda, deixa eu botar meu cliente para lá. Ele já está com o status de faturamento pendente. Deixa eu voltar aqui no status. Deixa eu ver ainda como empacotado. Então, que eu esqueci de mostrar, eu estava já no status de enviado. Meu pedido de venda estava com status de faturamento pendente. Eu voltei um status nosso aqui do atendimento, então eu voltei ele para a parte de empacotado e aí abri de novo o nosso pedido de venda. E o nosso status vai ser como atendimento pendente, ou seja, ele ainda não terminou a separação dele. Eu consigo ter um status mais no detalhe, olhando para transação de atendimento, e posso ter um status mais macro, olhando para o pedido de venda. Mas seja qual dos registros eu esteja olhando, eu consigo entender em qual etapa está.
Aqui com um pouco menos de detalhe, né? Só fala que está em atendimento pendente, porém eu não sei em qual etapa do atendimento ele está. E aqui no atendimento mesmo, aí eu já consigo, em nível de detalhamento maior, saber se ele está sendo coletado ainda, se ele está sendo empacotado ou se ele já está sendo enviado. Então eu vou marcar aqui como enviado de novo. E aí eu tenho a opção, eu posso faturar até pelo próprio atendimento aqui do item. Provavelmente não vai ser feito por aqui, porque quem deve estar operacionalizando essa tela deve ser o pessoal do almoxerifado e não o pessoal do faturamento. Então, quando terminasse essa etapa, isso aqui também pode, né, a gente pode criar rotinas, por exemplo, de workflow para disparar um e-mail para o pessoal do faturamento. Então, um atendimento do item, quando o status for enviado, o que ele faz? Dispara um e-mail para o faturamento, para lembrar eles que tem ali alguns itens a serem separados e faturados. A mesma coisa pode ser feita também quando a gente sai do pedido de venda, né? E antes de chegar no atendimento. Gerou o pedido de venda, está aprovado, está tudo certinho, vai lá, dispara um e-mail para o pessoal do almoxerifado falando que tem alguns itens lá para ele separar. E aí, provavelmente eu vou dar uma atualizada aqui na página do meu pedido de venda. Provavelmente eles vão fazer o faturamento por aqui, pelo pedido de venda e não pelo atendimento do item. A gente tem geralmente próxima cobrança e faturar remanescentes, né? No nosso caso aqui, nem faz sentido os dois botões, né? A gente já tem aqui 2 coletados, 2 pacotados, 2 atendidos. E a gente só tinha 2 itens mesmo. Então essa transação ela já está pronta para ser totalmente faturada. Agora imagina que fosse aquele exemplo que eu falei, né, onde a gente falou que ia vender 10 unidades e descobrimos que nós só tínhamos 5. Então o que acontece? Né? Imagina que eu tivesse gerado o atendimento do item de 5 unidades, então eu teria aqui coletado 5, empacotado 5, atendido 5 e a quantidade 10. Se eu viesse aqui em próxima cobrança, o que ele faria? Ele geraria a cobrança das 5 unidades que eu já atendi, né? Agora, faturar remanescentes, ele fatura tudo o que está no pedido. Então, independentemente de eu ter atendido só 5, ele faturaria as minhas 10 unidades. Então, às vezes é necessário, às vezes não. Geralmente vai ser sempre o próxima cobrança, né? A gente tem a autorização de devolução, que a gente vai fazer um pouquinho depois. Fechar a ordem e criar depósito, né? O criar depósito seria caso você recebesse um adiantamento do seu cliente. Você mandou um orçamento para ele, o orçamento deu 100 mil reais, aí você fala, para eu te entregar esse produto, você precisa já me adiantar alguma coisa, enfim. Você pode, se isso acontecer, você precisar registrar o depósito, né, esse adiantamento do seu cliente, você vai utilizar essa parte aqui do criar depósito, né. No nosso caso, o que a gente vai fazer é o faturamento mesmo. Porém, a gente vai dar uma pausa agora, para a gente poder beber uma água e ir no banheiro. E a gente volta aqui 4h15. E aí a gente vai gerar fatura. Depois a gente também vai fazer esse processo de devolução, né? Só para ver como que ele funciona também dentro do sistema. E provavelmente a gente vai encerrar, né, toda essa parte já desse fluxo aqui de vendas. A gente encerra hoje mesmo, em vez de ter 2 dias para isso, ok? Que também como eu tirei esses outros processos que a gente tinha, né, de emissão de nota, enfim, que eram os processos da equipe de faturamento mesmo, do fiscal. Então a gente conseguiu dar uma enxugada aqui no nosso tempo. Caio, só para finalizar aí. Caio? Tô ouvindo. Aqui, essa visão que a gente estava vendo aqui,
Essa visão, ela é toda dividida ou ela tem como a gente fazer fluxo para ela ser dividida por cada usuário, visualizar uma parte desses processos, ou ela sempre vai ser uma visão que todo mundo vai ver tudo? Porque, por exemplo, estava vendo que você mostrando algum processo aí de separação, de empacotamento, de localização, que às vezes não é necessário todo mundo ter essa visão, né? Digamos que lá no Sim. estoque ele precise ter a visão da localização, né? Do status da evolução, como é que está lá a separação, mas eu te pergunto, existe essas configurações também na hora para o usuário, onde eu dou essa permissão para dizer, esse setor aqui, quem está nesse usuário, ele vê isso. Seria Sim. também assim, dividido esse processo? Sim, é bem assim. Depois da nossa pausa, a gente não está encerrando ainda não, tá, Rosê? A gente ainda tem mais uma Não parte. sei. Mas aí eu demonstro para você como que vai ser, né? Eu vou só colocar uma outra função de acesso aqui para mim, para você ver como que a visão, né, muda. Aqui a gente está vendo tudo realmente porque a gente está como administrador, então o sistema é nosso. Agora, quando a gente começa a passar o acesso aos usuários, que a gente vai definindo essas permissões de acesso, aí cada um fica bem restrito a visualizar só aqueles registros que ele deve visualizar mesmo. Não, era só essa dúvida mesmo. Mas é bacana, é bacana que eu aproveito e demonstro isso aí pra vocês também. Tá bom. Então, Às 4h15. Isso, 4h15 a gente volta. Valeu. Valeu.
Deixa eu ver quanto tá fechando.
Então vai lá mais um pouquinho, né, Zindim?